As transformações do cérebro, neurofisiologia e neuroplasticidade na neurociência. Aula de degustação. Essa aula é para vocês perceberem como os assuntos serão tratados e faz parte, de um curso que tem 3 módulos, como vocês já viram na apresentação do curso, embora esses módulos possam ser adquiridos separadamente. Eu selecionei alguns tópicos para apresentar para vocês. Eu sou a professora doutora Rosângela Pereira Ferreira. Esse curso tem a assessoria educacional da Boirá. A neurociência. Segundo esses autores, Beer, Connors, Paradiso e outros, no livro de 2017, a palavra neurociência é jovem. A Society for Neuroscience, uma associação que congrega neurocientistas profissionais, foi fundada em 1970 e desde então é a que mais cresce, segundo esses autores. Contudo, o estudo do encéfalo é tão antigo quanto a própria ciência. Lembrando que encéfalo é tudo o que está, são todos os órgãos e estruturas que estão dentro da caixa craniana, portanto, dentro da nossa cabeça. Historicamente, os neurocientistas que se devotaram à compreensão do sistema nervoso vieram de diferentes disciplinas científicas, como a medicina, biologia, psicologia, física, química e matemática. A revolução nas neurociências ocorreu quando esses cientistas perceberam que a melhor abordagem para a compreensão de como funciona o encéfalo vinha de um enfoque interdisciplinar e da combinação de abordagens tradicionais visando produzir uma nova síntese, uma nova perspectiva. Então, o que estuda a neurociência? Ela estuda o sistema nervoso formado pelo encéfalo, pela medula espinhal ou espinal e nervos periféricos. Esses nervos podem ser os nervos cranianos ou os nervos espinhais. Desculpe. E as ligações desses nervos com toda a fisiologia do corpo humano, Ou seja, é o sistema nervoso que comanda tudo que acontece no nosso corpo, ao lado do sistema endócrino. O objetivo dos neurocientistas é decifrar os comandos e as funções do cérebro, além das alterações que o órgão sofre no processo de envelhecimento humano. Então, vocês estarão vendo ao longo do curso como o sistema nervoso controla os diferentes sistemas, e como coordena o funcionamento dos sistemas, Quer dizer, vocês estarão vendo nesse sentido o princípio básico de como o sistema nervoso coordena as funções no nosso corpo. Mas o foco é estudar assuntos relacionados à neurofisiologia, obviamente, simultaneamente, a neuroanatomia, porque não é possível falar em neurofisiologia sem a neuroanatomia em paralelo, e os mecanismos neurofisiológicos, como neuroplasticidade, entre outros. Você sabe quais são as principais áreas de estudo da neurociência e como ela pode afetar a sua vida? Reflita sobre isso. Hipócrates, aqui representado, tem um artigo, chamado Da Doença Sagrada. Isso foi publicado no século IV a.C. Está citado no livro de Beer e colaboradores de 2017. Hipócrates disse o seguinte: o homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas apenas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão. Vem também o pesar e o luto,
o desalento e a lamentação. E por meio dele, de uma maneira especial, nós adquirimos sabedoria e conhecimento, enxergamos e ouvimos, sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é insípido. E pelo mesmo órgão, nos tornamos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas nós temos de suportar quando o encéfalo não está sadio. Nesse sentido, opino que é o encéfalo quem exerce o maior poder no homem. Então, Hipócrates, aproximadamente 2.400 anos, já sabia que o encéfalo, né, era de importância vital para o ser humano. Vamos ver só um pouquinho da neurociência antes de Cristo, né? Porque no curso a gente faz um histórico bem mais completo. 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios escrevem sobre a euforia provocada pela semente de papoula. Então já se sabia, né? Eles já tinham observado que a semente da papoula causava euforia nos homens. Em 2500 a.C., a trepanação, que é a abertura de orifícios no crânio, podem ser observadas aqui, onde estão essas setinhas. Aqui tem um orifício cicatrizado, onde foi provocada a trepanação, aqui outro, aqui, ó, tá? Então, eles abriam um orifício no crânio, e possivelmente para tratar transtornos cerebrais, como a epilepsia, ou por razões e rituais, né, espirituais. Em 1700 a.C., papiros descrevem detalhadamente o cérebro, mas os egípcios não o têm em alta conta. Diferentemente de outros órgãos, era removido e descartado antes da mumificação, indicando que não se acreditava que seria útil nas encarnações seguintes. Aqui mais um pouquinho da história, né? Eu coloquei essa sequência de eventos de 1924 a 1992, porque abrange aqui os anos 90, que é considerada a década do cérebro, né? Então, em 1924, já ocorreu o desenvolvimento do eletroencefalograma, que são registros, né, da atividade elétrica do cérebro, para detectar anomalias, etc. Analisa o ritmo elétrico do cérebro. Em 1934, ocorreu a primeira operação de leucotomia e também a invenção da angiografia. Leucotomia é um corte da substância branca. Leuco significa branco, né? Tomia, cortar. Então, leucotomia é o corte da substância branca do cérebro, tá? E junto com a lobotomia, foram práticas cirúrgicas utilizadas em pacientes que estavam em asilos, né? Os antigos manicômios. E essas práticas eram também chamadas de psicocirurgias. E durou por bastante tempo, mais de 20 anos. Em 1935, houve a identificação da serotonina, né, um neurotransmissor extremamente importante, que no curso será descrito a sua participação em eventos importantes do sistema nervoso central, por Vittorio Erspamer. Na década de 70 a 80, houve o escaneamento cerebral, surgem os PET-scan, SPECT, IRM e MEG, ou seja, surgem, né, os exames por imagem. E daí em diante, então, na década de 90, com esses avanços da imagiologia, né,
permitindo fazer diversos exames, inclusive em tempo real, observando o que a pessoa, alguma atividade que a pessoa fazia enquanto esses exames eram realizados. Então foi um avanço muito importante. E esses avanços de imagiamento do cérebro permitiram então várias descobertas. E daí para frente, as descobertas na neurociência não pararam mais. Em 1992, esse cientista, neurocientista, Giacomo Rizzolatti, descobre os neurônios espelhos. São aqueles neurônios envolvidos com a empatia e a sociabilidade. Enfim, um breve resumo, né, dos avanços da neurociência. Durante o curso, vocês terão propostas de vídeos para assistirem, de filmes, nas chamadas atividades complementares, onde eu proponho também pesquisas, exercícios de revisão, enfim. Então, aqui nesse vídeo, né, Souza, a História da Neurociência, está disponível no YouTube, e esse outro aqui, ó, os acontecimentos mais impactantes na história da neurociência, as pessoas poderão assistir e terão um conhecimento, né, do que eu estou falando. Então, são vídeos que eu indico. Normalmente, para cada aula, assim, para um conjunto de 2 aulas, eu costumo indicar algum vídeo pertinente, sempre para complementar o conteúdo da aula e facilitar o aprendizado de vocês. Aqui, uma breve revisão da citologia, né? Ou seja, da célula, que é a unidade morfológica e fisiológica do ser humano, né? A unidade básica da vida dos organismos celulares, claro. Então, essas organelas foram estudadas, né, em algum passo lá no ensino médio, enfim. Mas só recapitulando, né, algumas delas, vocês têm aqui o desenho. O número 1 é o núcleo, que contém o material genético que comanda todas as funções das células, né? Comparando a célula a um corpo humano, com todos os sistemas que existem no corpo humano, e a célula é microscópica, mas ela tem organelas que desempenham funções, né? Por exemplo, de respiração, que é a mitocôndria, que produz ATP, tem organelas, retículo endoplasmático, que servem para transporte de substâncias, assim como o sangue leva substâncias de oxigênio a todas as nossas células, né? A célula também tem um transporte dentro dela, né, de substâncias para diferentes locais. Tem ainda aqui complexo de Golgi, que serve para empacotar, secretar e produzir substâncias, tá? Então, é uma organela extremamente presente em glândulas secretoras. Tem os microtúbulos, número 7, aqui, representado, né, por essas estruturas filamentosas, que ajudam a forma da célula, né? É como se fosse o esqueleto da célula, na verdade, para vocês entenderem. O citoplasma, então, é um material gelatinoso que preenche o interior das células, né? É rico em moléculas orgânicas e inorgânicas e organelas celulares, todas essas que vocês estão vendo aqui, que estão dispersas, né, no citoplasma dentro da célula, e algumas envoltas ao núcleo, rodeando o núcleo. Tem ainda os centríolos, número 13 aqui, que são importantíssimos na divisão celular. Quando vocês estudaram mitose e meiose, vocês ouviram falar deles. E eles auxiliam também na formação de cílios e flagelos de algumas células. E assim por diante. A célula nervosa
é essa célula com essa forma estrelar, né? Mas ela tem também as organelas celulares, tem o núcleo, né? Que comanda a atividade do neurônio, tem as organelas celulares que eu apresentei no esquema anterior da célula que a gente viu. Nós vamos estudar, eu vou detalhar bem o neurônio, porque o neurônio tem essa parte aqui, né, circular, onde tem o núcleo, que é chamado de corpo celular, tem essas ramificações menores, que são os dendritos, e tem essa ramificação maior aqui, que é o axônio. Cada parte desse neurônio tem uma função, e nós estaremos vendo particularmente cada uma delas, qual a função, enfim, como que o neurônio transmite, né, as informações, tudo que nós sentimos, seja pelos órgãos dos visão, audição, tato, pressão, enfim, temperatura, e também daquelas estímulos produzidos interiormente, né? São captados e transmitidos pelos neurônios, que é essa célula aqui do sistema nervoso. É a unidade básica, morfológica e fisiológica do sistema nervoso. Considerando a organização do sistema nervoso, sob quais aspectos ele pode ser estudado? Vejamos alguma coisa sobre isso. O sistema nervoso ele tem 3 funções gerais: sensitivas, funções integradoras e funções motoras. As funções sensitivas, os nervos captam informações do meio interno e externo, como eu falei há pouco, e conduzem essas informações ao sistema nervoso central, né? Aqui tem o encéfalo, que é o sistema nervoso central, e a medula, que continua daqui para baixo, que está dentro da nossa coluna vertebral, também é sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, né, todos os órgãos que estão na nossa protegido pela caixa craniana, e a medula neuronal, que está protegida pela coluna vertebral. Muito bem. Então, além das funções sensitivas, que é captar, né, esses estímulos aos quais nós estamos sujeitos e conduzir ao sistema nervoso central, tipo de condução, como isso é conduzido, é transformado e conduzido, é objeto de estudo do curso, né? É uma parte do curso. Tem a função sensitiva, não, desculpa, já falei da sensitiva, tem a função integradora, que essa informação que foi trazida, né, pelos nervos sensoriais, elas serão integradas no sistema nervoso central, né, serão processadas e interpretadas, e através de outros nervos, né, de outras fibras nervosas, serão conduzidas aos diferentes órgãos, né, que a gente chama de órgão efetor, para produzir uma resposta. E isso a gente chama de função motora. Então, guardem que as 3 funções gerais do sistema nervoso são sensitivas, integradoras e motoras. Aqui nós temos um diagrama esquemático do encéfalo humano em corte sagital, ou seja, um corte assim, pegando a ponta do nariz, só para vocês entenderem, desse sentido, né? Indo do nariz à nuca. Aqui é o hemisfério direito, aqui nós temos a parte frontal, lobo frontal, aqui o cerebelo, essa região dá para a nuca, só para vocês se orientarem, né? Nós estaremos apresentando cada uma dessas estruturas faladas aqui e mostradas nessa figura em detalhe, qual é a função, qual é a forma, qual é a correlação com as funções do sistema nervoso, tá? No curso. Hoje é uma apresentação geral, como eu disse. Bom, aqui nós temos então o lobo frontal, né? Como eu falei.
isso tudo aqui é o telencéfalo, né? É o telencéfalo. Essa região aqui, número 3, pintadinha aqui em rosa, é chamada de diencéfalo. O número 5 é mesencéfalo. O número 6 é a ponte. O número 7 é o bulbo raquidiano. Aqui cerebelo, número 8. E daqui do bulbo raquidiano para baixo é a medula espinal. Então, só lembrando que sistema nervoso central é compreendido pelo encéfalo, que é tudo isso daqui, mais medula espinal. Aqui, acabei de mostrar a vocês a divisão anatômica, né, do sistema, de parte do sistema nervoso central. Aqui é uma divisão funcional do sistema nervoso. Funcionalmente, o sistema nervoso é formado por sistema nervoso somático, que é o sistema nervoso de relação, né? Soma significa corpo, e tem fibras aferentes e fibras eferentes, e é formado pelo sistema nervoso visceral. O sistema nervoso visceral comanda funções do nosso corpo independente da nossa vontade. Ele também é denominado sistema nervoso autônomo. Por exemplo, nós, mesmo se quisermos, não conseguiremos parar de respirar. Poderemos parar por alguns poucos minutos, né? Isso se tivermos treino. Não adianta falarmos para o coração bater mais rápido ou mais lento. Não, ele vai bater no ritmo dele e os batimentos cardíacos serão acelerados ou reduzidos dependendo do que ocorre com nossas emoções. Mas nós não temos o poder de simplesmente ordenar para o coração bater mais rápido ou mais devagar. Nós temos o controle aqui, ó, no sistema nervoso somático. Por exemplo, nós levantamos a mão se quisermos. Nós andamos se nós quisermos. E assim com outros movimentos e outras funções. Então, o sistema nervoso somático, né, está relacionado àquela parte do sistema nervoso que nós temos algum controle. Nós podemos controlar algumas ações. Já o visceral ou autônomo, não. E só adiantando para vocês, se observarem, ambos, sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral, são constituídos por fibras aferentes e fibras eferentes. Tá? Muito bem. A grosso modo, as fibras aferentes, fibras nervosas aferentes, conjunto de células nervosas, né, que eu apresentei para vocês, que é o neurônio, enfim, eles vão em direção ao sistema nervoso central, ao encéfalo ou à medula, conduzindo informações, conduzindo os estímulos que nós recebemos e que foram transformados, né, para serem conduzidos por essas células. Então, são aquelas fibras, a gente diz que são aquelas fibras nervosas que entram no sistema nervoso central levando informação. As fibras, vocês sabem que tudo que é o sistema nervoso, né, que processa todas as informações, tendo como isso a função integradora do sistema nervoso. Muito bem. As informações processadas no sistema nervoso central, elas devem voltar para as diferentes partes do corpo. Por exemplo, quais seriam essas informações? Ó, um ato reflexo, por exemplo, se a gente coloca a mão numa chapa quente, a gente não sabia que aquilo estava quente, imediatamente a gente tira a mão. O reflexo pupilar, que o médico põe aquela luzinha no olho e a pupila contrai. Qual outro tipo de informação? Aumento na produção de um determinado hormônio. Enfim, são N, né,
comandos que o sistema nervoso dá diariamente, enquanto nós estivermos vivos, é assim que funciona. E isso volta, né, então, para o órgão efetor, para ter alguma ação, pelas fibras eferentes. Isso nos dois tipos de sistema nervoso aqui, tanto no somático quanto no visceral. Então, repetindo, as fibras aferentes levam informações ao sistema nervoso central e as eferentes trazem informações para as diferentes partes do corpo para produzir uma ação. Aqui nós temos, nessa imagem da esquerda, está mostrado então o sistema nervoso central, né, constituído pelo encéfalo, todos os órgãos que estão dentro da nossa cabeça, e constituído pela medula espinal aqui dentro da coluna vertebral. Essas dois componentes são chamados sistema nervoso central. Todas essas outras estruturas que estão aqui citadas, né? Aqui nós vimos tem-se o encéfalo, como se vocês tivessem um olho de raio-x e olhassem uma pessoa abaixo do queixo dela, vocês teriam essa visão do encéfalo. Muito bem. Tudo isso que está aqui em cinza são os nervos cranianos, tá? Existem 12 pares de nervos cranianos com funções específicas. Também será discorrido sobre eles durante o curso. Então, essas estruturas que eu vou falar, já comecei pelos nervos cranianos, aqui tem os nervos espinhais, né? Em amarelinho, tem os gânglios, essas bolinhas aqui, ó, amarelinhas ao lado da coluna vertebral, tem o plexo entérico aqui no intestino delgado, tem os receptores sensitivos, como tato, pressão e etc., que eu falei. Todos esses nomes que estão aqui em rosa constituem o sistema nervoso periférico. Tá? O sistema nervoso periférico trabalha em conjunto com o sistema nervoso central, né? Porque é ele que vai conduzir as sensações para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para as diferentes partes do corpo. Muito bem. Então, são 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos espinais, sendo divididos da seguinte forma: 8 pares de nervos cervicais, que saem aqui na altura, né, abaixo do pescoço, 12 pares de nervos torácicos, 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e 1 par de nervo coxígeo. Lembram, gente, que eu estou falando em par. Se são pares, esses nervos são existem dos dois lados do corpo, né? Ok? Bem, vamos ver um pouquinho como se pensava que o cérebro funcionava, né? Na época de Cajal, e como a visão mudou e o que nós sabemos hoje. Então, a reinterpretação do cérebro. Segundo esse autor, Zorzetto, em 2010, portanto há 14 anos, o mundo parou para repensar o que se sabia sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro, quando o neurocientista norte-americano Fred Gage publicou em 1998 na Nature Medicine as primeiras evidências sólidas de que o sistema nervoso central humano continua a gerar novas células, ou seja, produz neurogênese depois de adulto. Neuro, né, significa neurônio, gênese, produção. Então, produção de novos neurônios. E isso foi resultado de anos de trabalho das equipes de Gage e de outros pesquisadores que constataram, né, que, ou seja, essa constatação de que a neurogênese ocorre depois
mesmo na fase adulta, marcou uma fase de descobertas que abalaria o conceito de estrutura e evolução do cérebro, proposto quase um século antes por Santiago de Ramon e Cajal. Então vamos ver qual era a posição de Cajal. Cajal foi um médico histologista espanhol que identificou a arquitetura microscópica do sistema nervoso central, ou seja, identificou os neurônios, né, e todo o tecido nervoso. E afirmou que, uma vez encerrada a fase de desenvolvimento, o cérebro se tornaria fixo e imutável, já que a fonte de crescimento e regeneração das células cerebrais secaria definitivamente. Ou seja, né, segundo ele, segundo o Cajal, a criança, nós nascemos com determinado número de neurônios, que após o desenvolvimento, né, em tenra idade, esses neurônios seriam sempre os mesmos, se tornariam fixo e imutável. Gage conquistou seu lugar na história da ciência ocidental ao mostrar que essa ideia não era mais válida, ao menos não para todo o cérebro. Além da neurogênese, estudos realizados nos anos 2000, e desde então estão sendo cada vez mais descobertos, né, reforços para essas teorias, reforçam a ocorrência da neuroplasticidade em humanos, processo que ocorre ao longo de toda a vida. Então, tanto a neurogênese quanto a neuroplasticidade, esses processos ocorrem ao longo de toda a vida, obviamente com declínio, né, na fase de senilidade, no idoso, e que junto com a neurogênese, a neuroplasticidade, né, essas teorias derrubam a teoria de Cajal. Neurogênese e neuroplasticidade são dois fenômenos que serão estudados ao longo do curso minuciosamente, porque é a base, né, esses dois fenômenos aqui, esses dois processos neurofisiológicos, eles sustentam o que os experimentos de Gage mostraram há 14 anos. Muito bem. O curso terá duas aulas, né, subdivididas em duas, sobre memória e aprendizado. Então, só para definir para vocês hoje, memória é o processo pelo qual os conhecimentos que nós adquirimos são codificados, armazenados e posteriormente evocados, ou seja, relembrados, né? E a memória é a retenção, então, de um aprendizado. O aprendizado é a aquisição de novos conhecimentos, contudo, nem tudo que nós aprendemos é gravado como memória, porque o cérebro é seletivo. Vocês verão quais são os fatores que interferem para a consolidação, né? Ou seja, para a formação da memória. E já ficam sabendo de antemão que a aprendizagem e a memória são processos intimamente relacionados. Um não acontece sem o outro, né? Normalmente eles caminham juntos. Esse quadro, só para chamar a atenção de vocês, os tipos de memórias, né? Elas podem ser subdivididas de várias formas. Essa divisão aqui apresentada é sobre o prazo que elas duram. Então, existem memórias de longo prazo, do tipo explícita e implícita, né? Que vocês estarão vendo. As memórias explícitas, elas podem ser episódicas ou semânticas. E as memórias de longo prazo implícita, elas são de 4 tipos, né? Existe a aprendizagem não associativa, existe a aprendizagem associativa, né? Que é o condicionamento clássico. Existe uma memória chamada priming ou pré-ativação e também aquela memória relacionada às habilidades motoras.
Uma diferença, assim, entre as duas, entre a explícita e a implícita, é que a memória explícita ela é formada mais rapidamente do que a memória implícita. Só que ela também, o esquecimento delas, né, pode ocorrer mais facilmente do que no caso da memória implícita. A memória de longo prazo implícita, ela demanda um tempo maior para ser formada. E existe as memórias de curto prazo, né? Por exemplo, aquelas que a gente anota, quer dizer, uma pessoa fala o número de telefone do médico, do dentista, de uma pessoa, e nós temos que gravar isso até telefonarmos. Depois que nós fizermos a operação, essa operação, telefonarmos para a pessoa, certamente nós esqueceremos o número, a menos que nós vamos focar nesse número e tentar memorizar. Caso contrário, a gente vai esquecer. Então, são as memórias de curto prazo, também chamadas de memórias operacionais. São aquelas que servem para a gente executar determinadas operações no dia a dia, no cotidiano. E podem ser de dois tipos, verbal ou espacial. Bem, como eu falei, as características de cada uma no curso, né? Hoje é somente uma degustação. Onde ficam armazenadas as memórias? Já que estamos falando de memórias. O que vocês acham? Se elas ficam armazenadas numa única região do encéfalo, se elas ficam armazenadas em várias regiões, quais são os fatores responsáveis por essa formação e armazenamento, enfim, comecem a pesquisar. Ainda, né, nesse item, tem um filme muito bom, chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. É de 2004, ou seja, foi lançado há 20 anos. A protagonista, a Lucy, ela sofreu um trauma, né? E desde então, depois que ela dormia, ela não se lembrava nada do dia seguinte. Nada, absolutamente nada do que ela viveu no dia... Desculpa, não se lembrava nada do que ela viveu no dia anterior. E num certo momento ela conhece, né, o veterinário aqui, que é o Harry, e eles se apaixonam. Só que como ela não se lembrava, né, depois que ela vivia, teve momentos especiais com ele e tudo mais, quando ela dormia no dia seguinte, ela não se lembrava de nada. Então, é muito interessante a trama, porque ele teve, né, ideia de fazer ter uma ação para que eles pudessem viver juntos, independente do problema que ela tinha. Então, é um filme muito interessante que trata de um tipo de amnésia. Então, quem se interessar, assista assista ao filme e tentem saber que tipo de amnésia que Lucy tinha. É um filme muito gostoso, leve, para assistir. Aqui nós temos um mapa mental, né? Porque no nosso curso eu vou só falar um pouquinho da doença de Parkinson, porque no curso tem, né, a parte de doenças neurodegenerativas, onde eu abordarei doença de Parkinson e Alzheimer. Porque doenças neurodegenerativas, né? Na verdade, abordando várias, dá origem a um outro curso. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa, ou seja, está relacionada à degeneração dos neurônios, mais comum, perdendo apenas para a doença de Alzheimer. Trata-se de uma doença progressiva, incurável e que demanda cuidados por toda a vida. Pode se desenvolver em uma faixa etária muito variável, porém, o pico de incidência da doença de Parkinson ocorre a partir de 60 anos. O substrato fisiopatológico principal da doença
reside na deficiência da dopamina, que é responsável pela maioria dos sintomas, mas não é o único. Tá? Existem outras causas, mas a principal causa é a deficiência, né? A perda ou a redução na produção de dopamina por uma substância no cérebro chamada substância negra. Então, aqui tem algumas das disfunções, né? Que o clínico evidencia na consulta: instabilidade postural, rigidez, disfunções autonômicas, depressão, ansiedade, disfunções cognitivas, a pessoa apresenta distúrbio do sono, fadiga, etc. Tremor em repouso, né, que é a grande característica. O tratamento pode ser medicamentoso, com uma substância chamada levodopa, né, ou agonistas dopaminérgicos, aqueles que simulam a função da dopamina, ou alguns inibidores, também para manter a dopamina mais tempo no sistema nervoso, para amenizar um pouco os sintomas. E pode ser um tratamento não medicamentoso, tá? A fisiopatologia, como eu falei, a origem principal da doença são alterações, né, na produção de dopamina, e está presente em cerca de 6 milhões de pessoas. Esse dado é de 2016. 2016 foi apurado aproximadamente 6 milhões de pessoas que tinham doença de Parkinson. É objetivo do curso falarmos um pouco sobre neurociência e educação. As neurociências são ciências naturais que descobrem os princípios da estrutura e do funcionamento neural, ou seja, funcionamento do sistema nervoso, proporcionando compreensão dos fenômenos observados, enquanto que a educação tem outra natureza, né? Sua finalidade é criar condições, ou seja, estratégias pedagógicas, ambiente favorável, infraestrutura material e recursos humanos que atendam a um objetivo específico, por exemplo, o desenvolvimento de competências pelo aprendiz, pelo aluno, pela pessoa que quer aprender, num contexto particular. Vejam, a pesquisa em neurociência, por si só, não introduz novas estratégias educacionais. Contudo, ela fornece razões importantes e concretas, não especulativas, por que certas abordagens e estratégias educativas são mais eficientes do que outras. Ou seja, a neurociência fornece, né, indícios por que determinada estratégia é mais eficiente para o aprendizado, para um determinado aprendizado, do que outras estratégias. E isso beneficia em muito a educação. Então, é extremamente interessante professores, né, educadores, terem noção da neurociência, qual é a perspectiva da neurociência relacionada à educação. A neurociência, gente, vocês acho que estão percebendo, e no curso isso ficará muito claro, ela é uma ciência aplicada a várias outras áreas, né? É uma ciência aplicada ao marketing, então hoje se fala em neuromarketing. É uma ciência aplicada à educação, então neuroeducação, né? É uma ciência aplicada simultaneamente, não, mas igualmente a pedagogia, neuropsicopedagogia, enfim, ela tem uma aplicabilidade muito grande em diversas áreas que serão citadas. E vocês verão a importância em cada uma delas. Relação entre mente, cérebro, aprendizado e psicoterapia. Então, olha lá, a neurociência também é uma ciência muito importante para a área da psicologia. A psicoterapia, do grego psique, significa mente. Terapeuin significa curar, ou seja, curar pela mente, né? Trabalhando a mente.
Então, a psicoterapia, desde o final do século XIX, vem sendo empregada como recurso terapêutico e tratamento para os diferentes transtornos mentais e problemas de origem emocional, como método de escolha ou adjuvante a outras formas de tratamento. Por exemplo, a depressão é uma doença, é um transtorno psiquiátrico, né? Um transtorno que deve ser tratado com medicação, dependendo do caso, obviamente, deve ser tratado com medicação, simultaneamente com psicoterapia, para que o efeito seja bem melhor, né? A cura do paciente é mais eficiente quando tem-se os dois tratamentos simultâneos. A psicoterapia é uma intervenção que objetiva identificar, ponderar e tratar os problemas de natureza emocional, cognitiva e comportamental, modificando-os. Então, tem a famosa TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, que ela vai tratar, né, principalmente trabalhar os comportamentos que a pessoa tem e dando estratégia, mostrando estratégias de como modificá-los, e dessa forma haverá um reajuste emocional. Assim, ela assume um papel relevante nos estudos que consideram o homem como um ser passível de transformação biológica e psicológica, a partir da exposição a experiências. E é disso que fala a neuroplasticidade. Desta forma, a psicoterapia tem uma função preeminente na modificação do funcionamento cerebral por meio da plasticidade neuronal, que é o mesmo que neuroplasticidade, conforme evidenciado por estudos de neuroimagem. Esses números que aparecem, né, em alguns slides ao longo do texto, no início ou no final, refere-se ao autor, né, desses estudos que eu estou descrevendo, que está nas referências bibliográficas. Fisioterapia e recuperação de lesões. Conhecer, né, capítulos da neurociência é extremamente importante ao fisioterapeuta, porque ele poderá fazer um trabalho muito melhor com o paciente e ampliar os seus conhecimentos. O sistema nervoso central possui uma rede neural complexa com células altamente especializadas que fazem milhares de conexões a todo momento e determinam a sensibilidade e as ações motoras. Na presença de lesões, há um desarranjo nesta rede neural e o sistema nervoso central inicia seus processos de reorganização e regeneração. A fisioterapia, através de estratégias baseadas na biomecânica e estímulos sensoriais, tem a capacidade de estimular reorganizações corticais, ou seja, reorganizações do sistema nervoso, e promover melhorias ao indivíduo sequelado, aquele que sofreu uma lesão. Há exemplo de pacientes que sofrem AVE, por exemplo, que é acidente vascular encefálico, ou o mesmo que acidente vascular cerebral. Na verdade, o AVE é uma sigla, né, um nome mais amplo do que o acidente vascular cerebral. Na linguagem popular, é o derrame, né? É o derrame que a gente se fala. Sendo de grande valia a ideia de neuroplasticidade por representar um avanço nos processos de reabilitação. Então, a fisioterapia, né, através dos exercícios que o fisioterapeuta passa, enfim, trabalhando a biomecânica, né, e os estímulos sensoriais que são realizados, ou seja, todo o aparato do qual o fisioterapeuta lança a mão para a recuperação do paciente após lesão, ela vai induzir a neuroplasticidade.
ou seja, a uma reorganização e regeneração do tecido. Onde isso ocorre? Quais são as partes do sistema nervoso que isso ocorre? Como ocorre é objeto do curso. Continuando a fisioterapia e recuperação de lesões, né? Segundo esse autor, está relacionado na referência número 10, a análise dos aspectos plásticos, ou seja, dos aspectos neuroplásticos do sistema nervoso central, ou seja, aqueles aspectos que mudam, né? Permite-nos relacioná-los a vários fatores, como influência do ambiente. O ambiente terapêutico deve fornecer condições adequadas para o aprendizado ou reaprendizado motor do paciente. O estado emocional do paciente também é muito importante para a recuperação. Ele deve estar motivado, né? Se tiver deprimido, isso vai desfavorecer o resultado da fisioterapia. O nível cognitivo também é importante, ou seja, o indivíduo com menor déficit cognitivo responde de maneira mais adequada à terapia. Quer dizer, quanto melhor ele estiver neurologicamente, né, melhor ele responderá à fisioterapia. E entre outros fatores, né, aqui eu trouxe esses 3, que vão interferir direta ou indiretamente na plasticidade do sistema nervoso central e, consequentemente, na reabilitação do paciente neurológico. Então, vejam, o curso, como vocês devem ter visto lá na apresentação, vai abranger algumas áreas da neurociência, né? Como fisioterapia, a educação, estilo de vida, doenças neurodegenerativas e entre outros. Aqui as referências, como eu falei, né? Porque todas as aulas terão referência ao final de cada uma delas, porque vocês poderão consultar essas referências que foram utilizadas para a confecção das aulas e terem mais informações. Claro, o curso é uma apresentação, mas o assunto é muito extenso. É muito extenso. Neurociência é uma ciência que vem crescendo dia a dia. Novas descobertas tem-se a toda semana, praticamente. Então, é importante que vocês estejam a par, né? E quem quiser e quem gostar depois, né? O curso vai também abrir um leque para vocês, qual área vocês gostariam de estudar dentro da neurociência, enfim. Eu ainda costumo deixar, ao término das aulas, recomendações, os livros utilizados, né, para a confecção do curso. Então, o corpo humano, por exemplo, ele trata de toda a fisiologia humana, não só do sistema nervoso, mas de todos os outros sistemas, e o sistema nervoso de uma forma bem didática, né? O livro de neurociências do Beer, que é muito citado, esse do Kandel também, neuroanatomia funcional, como eu disse, é impossível estudar neurofisiologia ou fisiologia sem um atlas, né? Sem um livro de anatomia. Esse daqui, esse Ângelo Machado, é um livro de neuroanatomia funcional, porque ele aborda a neuroanatomia e a função. É um livro extremamente didático. Para quem quiser estudar neurociência, neurofisiologia, não pode faltar na biblioteca, né? O livro de memória, quando a gente fala de memória, é do Ivan Izquierdo, um autor que era docente na PUC do Rio Grande do Sul, neurociência e educação, enfim, eu tento trazer para vocês, né, alguns livros referências na área. Então, essa foi uma aula geral de degustação, discorrendo sobre alguns assuntos que serão explorados durante os 3 módulos que compõem o curso: as transformações do cérebro, neurofisiologia
e neuroplasticidade na neurociência, as respostas às perguntas realizadas nesta aula, né, o aprofundamento do conteúdo e material para ampliar seus conhecimentos serão disponibilizados e indicados no decorrer das aulas. Desde já agradeço a atenção de vocês, né, por assistir essa apresentação e espero que tenham tido uma melhor noção do que o curso pode oferecer a vocês. Bons estudos!